Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos aí à nossa aula de geografia da semana. Todos bem empenhados, assistindo a aulinha, todo mundo bem empolgado, tá? Nós iremos começar aqui na página 7 sobre o trabalho no campo. Eu vou dar uma breve lida para vocês, tá? Eu peço que vocês acompanhem aí pelo livro. Conforme você viu nas fotos, as paisagens rurais, elas são diferentes umas das outras. São diversos os elementos que as tornam diferentes. Um deles é a atividade econômica desenvolvida pelas pessoas que moram nessa área. Como nós já estudamos, né, os três setores ali principais da economia. Nós vamos ter o setor primário, aquele que é responsável por coletar a matéria-prima, o setor secundário e o setor terciário. Nesse momento, nós vamos estudar aqui o setor primário. No campo, há atividades econômicas voltadas ao setor primário, ou seja, agricultura, pecuária, extrativismo. Além dessas atividades que vamos conhecer mais à frente, temos as agroindústrias, como fábricas de processamento de carne e outros alimentos, usinas de açúcar e álcool, laticínios que processam leite e produzem seus derivados, entre eles queijos, iogurtes, entre outros, tá? Aí vocês vão ter uma imagem de silos, que é onde armazenam-se essas matérias-primas, né, principalmente grãos. Mesmo que em menor quantidade, também existe no campo atividades relacionadas ao comércio, como pequenos estabelecimentos comerciais, com vendas de ferramentas e outros utensílios, e a prestação de serviços, como, por exemplo, hotéis-fazendas e alguns restaurantes rurais, tá? Na imagem, vemos um hotel-fazenda e uma área rural destinada à prestação de serviços, e aí embaixo vocês têm um restaurantezinho. Aí a gente vai para a página 8, que fala sobre a agricultura. Nós já estudamos, né, um pouquinho dessa agricultura. A agricultura é o ato, né, o trabalho de você conseguir produzir através da terra, seja com sementes, com grãos, produzindo legumes, frutas, verduras, entre outras coisas aí que possam ser produzidas através da terra. Principalmente vamos encontrar esse tipo de atividade no campo, porque na cidade fica meio que impossível você produzir através da terra, principalmente em grande quantidade. Então a agricultura, ela vai ser uma atividade, né, principalmente aí do campo, tá? Aí fala um pouquinho sobre a agricultura, sobre o que nós podemos cultivar, né, como aqui está dando exemplos, grãos, legumes, verduras, frutas, para usá-las como alimento, ou ainda para fornecer matéria-prima para a fabricação de outros alimentos ou produtos diversos. Temos aí dois tipos de agricultura, né? De modo geral, as pequenas propriedades, elas possuem culturas diferentes, produtos, práticas conhecidas como policultura. O que é essa policultura? É quando você produz mais de uma matéria, né? Mais de um alimento, mais de um legume, uma fruta, enfim, em um mesmo terreno. Vamos dar um exemplo. No inverno, vai lá e planta o milho, mas aí no verão, talvez o milho não seja uma boa opção, e aí eu vou lá e planto feijão, tomate, banana, enfim. Isso aí vai ser chamado de policultura. Por quê? Naquela terra ali, vai ser produzido diversos tipos de alimentos, né? Diversos tipos de legumes, de frutas, e não um só. Mas também vai existir a monocultura. Em grandes propriedades, o que ocorre normalmente é a ênfase em um único cultivo, que abrange extensas áreas de terra, que vão ser chamadas de monocultura. Então, qual é a diferença? Na monocultura, apenas um tipo de matéria, né, um tipo de semente, um tipo de alimento vai ser cultivado naquela terra. Já na policultura, ela normalmente é usada com os pequenos agricultores, principalmente aqueles que produzem a chamada agricultura familiar, que é uma agricultura mais voltada para o próprio consumo, né, desse alimento ou para um comércio pequeno, e não uma pessoa, por exemplo, que produz, vamos dizer, milho para uma marca aí que vende pipoca, por exemplo, né? Ela não vai precisar só de uma porçãozinha de milho como aquela que a gente iria consumir em casa. Ela vai precisar de quilômetros de milho, de toneladas de milho.
Então, essa seria a diferença, né? Essa monocultura, esse cultivo de uma semente apenas, né, de um alimento apenas, é bem prejudicial para o meio ambiente, em questões de que, se uma terra, né, quando a gente está falando de terra, a gente não está falando de um potinho desse, tá? A gente está falando aí de um terreno gigantesco que está sendo usado para produzir alimentos, né? Para produzir verduras, legumes, frutas, enfim. Por que é tão prejudicial? Aquela terra, ela vai sempre necessitar, digamos assim, daqueles mesmos nutrientes, né? Já que está sendo ali produzido, está sendo ali cultivado sempre o mesmo legume, o mesmo, enfim, a mesma matéria. Então, isso é bem prejudicial para aquela terra, né? Podendo fazer com que ela se torne infértil. O que seria uma terra infértil? Seria uma terra que ela não é propícia a produzir, né? Infértil, que ela não tem fertilidade, que ela não tem mais aquele poder de produção de matérias, tá? E aí a gente vai continuando, aqui nessa páginazinha explica tudo, peço que vocês leiam, tá? Lá na página 8. E aí nós pulamos para a página 9, onde fala aí que eu acabei de comentar sobre a agricultura familiar. Você sabia que grande parte dos alimentos que consumimos, como arroz, feijão, mandioca, milho, hortaliças, por exemplo, são produzidos por meio da agricultura familiar? Podemos caracterizar como agricultura familiar a atividade realizada pela família, que reside e trabalha no campo, e que se dedica ao cultivo de diversos produtos agrícolas, que seria, no caso, a policultura, em pequenas propriedades, tanto para o consumo próprio quanto para a venda daquilo que sobra. Essa atividade econômica envolve predominantemente o trabalho dos membros da família e, quando necessário, eles utilizam ali mutirões da própria comunidade, por usar um baixo nível de mecanização, ou seja, eles usam poucas máquinas, né? Todo o trabalho ali realmente é feito manual. Nas etapas de produção, a agricultura familiar ela emprega um número maior de pessoas do que a monocultura, já que aí na monocultura nós estamos falando realmente de empresas, né, que vão trabalhar em um determinado terreno e como elas precisam de muito, por vezes esse trabalho acaba sendo muito mecanizado, ou seja, utilizando-se de muitas máquinas realmente para fazer esse trabalho, e a gente sabe que quando a gente utiliza a máquina, a gente acaba diminuindo, né, o trabalho do ser humano, tá? Aí vocês vão terminar a leitura, tá falando aí sobre a agricultura familiar e as comunidades quilombolas. Peço que vocês leiam lá na páginazinha 9. Pulamos para a página 10, onde fala da pecuária. Enquanto a agricultura, ela vai tratar de falar, né, sobre as matérias em questões de grãos, hortaliças, frutas, legumes, a pecuária vai ser o quê? É a atividade econômica que tem como objetivo a criação de animais. Nessa atividade são criados vários tipos de rebanhos, sejam eles bovinos, equinos, suínos, caprinos, aves, entre outros. Os animais eles vão fornecer matéria-prima para facilitar a fabricação de diversos produtos. A gente tem aí, né, da pecuária que nós tiramos como, digamos assim, matérias-primas principais para o nosso uso, a questão do couro, do leite, né, que a gente não, por mais que diga, eu não gosto de leite não, tá, você não gosta de leite, mas você pode aí estar consumindo o queijo, que vem de matéria-prima animal do leite, você pode estar consumindo aí um iogurte, você pode estar consumindo aí um biscoito que é de chocolate ao leite, por exemplo, enfim. O leite ele é usado para uma variação de coisas, tá? Até mesmo produtos cosméticos, de cabelo, de pele, enfim, tá? Vocês vão dar uma lida aí, mas basicamente a pecuária é isso. Vai ser a criação, né, de rebanhos, sejam eles bovinos, caprinos, suínos, de aves, enfim, em prol principalmente da comercialização, seja do próprio animal em si, como o boi, por exemplo, que a gente utiliza a carne, ou da matéria-prima que ele produz, como mais um exemplo, né, do boi. Ele vai produzir aí pra gente o leite, ele vai produzir aí pra gente a carne, ele vai produzir aí pra gente o couro, enfim, tá? Passando aí
calminha. Voltando, na verdade, a pecuária ela pode ser desenvolvida de duas formas. Uma é a intensiva, na qual os animais são criados em confinamento e com cuidados controlados em relação à alimentação, à higiene e aos medicamentos. Outra forma é a criação do gado é a extensiva, na qual o gado é criado livre em vastas áreas de pastagens com acompanhamento de vacinação, mas sem os demais controles, né? Vão existir aí esses dois tipos, né? Que serão... A gente vê muito, principalmente aqui na nossa região, a gente consegue ver bastante isso na questão das aves, né? Que a gente vê aí algumas aves criadas no que se chama de granja, ou criadas aí em confinamento, que seriam engaioladas de fato, né? Criadas várias, engaioladas, ou elas livres, né? Pessoas que vão criar aí essas galinhas livres, tá? Em terrenos e campos e ainda assim vão utilizar do que elas produzem, tá? Vamos aí para a nossa última página de hoje, que será a página 11, onde fala sobre o extrativismo. O extrativismo ela vai ser a atividade que retira recursos encontrados na natureza. Esses recursos, eles são utilizados para consumo ou para a fabricação de outros produtos. Eles podem ser retirados por coleta manual, ou seja, pelas mãos, ou utilizando máquinas. Conforme a origem do recurso retirado, o extrativismo ele pode ser vegetal, animal ou mineral. Ele é vegetal quando se fala de coisas vegetais, como diz o próprio nome, como por exemplo a retirada de árvores ou plantas e também a extração de apenas algumas partes delas, como cascas, folhas, raízes e frutos. Quando as atividades de caça e pesca são realizadas, nós vamos chamar de extrativismo animal, porque está se tratando de animais. Já quando nós vamos aí extrair da terra retiradas de recursos minerais, nós vamos chamar esse extrativismo de mineral, como por exemplo, quando aquelas pessoas, né, os mineradores, eles trabalham lá procurando ouro ou pedras preciosas, nós podemos chamar esse extrativismo de extrativismo mineral, tá? Tem aí alguns exemplos na página 11, fica aí para vocês responderem um jogo rápido, onde vocês vão explicar o que é a agricultura, o que é a pecuária e o que é o extrativismo. Vocês irão responder isso como? Com as palavras de vocês, tá? Eu quero saber, com as suas palavras, o que é que vocês entendem por agricultura, pecuária e extrativismo, tá bom? Por hoje, nossa aula fica por aqui. Encontro vocês amanhã. Façam a atividade, assistam a esse vídeo e um beijo!